Fala aí, terceirão. Como é que estão vocês, pessoal? Espero que todos estejam muito bem. Gente, vamos aí para mais uma semana de estudos e queremos então dar continuidade às nossas revisões da matéria de história. E hoje a nossa revisão é sobre Roma Antiga. É esse povo que deixou um legado tremendo para nós na atualidade, especialmente para os povos do Ocidente. Então, galera, nós vamos falar um pouquinho com vocês a respeito de Roma. Compartilho aí os slides que eu preparei para vocês para hoje. E vamos falar então sobre Roma Antiga. É uma revisão, não seremos exaustivos, mas queremos destacar os principais pontos a respeito dessa civilização romana. Tá legal, galera? Lembre-se, então, das nossas orientações semanais, sempre aí para vocês. Semana 1 do ciclo 2, terceiro bimestre, além de assistir a essa videoaula, que eu peço sempre a vocês para ajudá-los, é também ler as páginas 7 a 9 do Mega 1, legal? No Mega 1 ainda também, vocês têm algumas atividades para fazer. E eu gostaria que vocês fizessem lá, das atividades, as questões 2, 3 e 5, e nos exercícios complementares, as questões 2 e 3 que são relacionadas a Roma, tá legal? Façam esses exercícios, gente. É uma forma de treinar, uma forma de estudar. Eu, quando estava me preparando o vestibular, fiz muitos exercícios. Não importa, não é só matemática, né? Física, que você precisa fazer exercícios. Em todas as matérias, façam exercícios, porque é assim que vocês vão treinar bastante para as suas provas no futuro ali, vestibular, concurso e assim por diante. Tá bom, galera? Por favor, façam lá esses exercícios aí. Sexta-feira, na sala virtual, a gente pode tirar as dúvidas. Também postarei o gabarito para vocês corrigirem as suas atividades aí. Participação no fórum na sexta também. Conto com vocês até lá. Tá bom, gente? Vamos lá, então, falar um pouquinho a respeito de Roma. A origem de Roma. Como Roma teve origem? A origem mitológica, nós temos duas, né, formas de explicar a origem de Roma, que uma é a mitológica, aquela famosa história dos gêmeos, Rômulo e Remo, e da loba que os criou. Segundo, conta-se a história, esses gêmeos seriam filhos do rei, do deus Marte, né? É, que a sua mãe, com medo dele ser morto pelo seu tio, eles poderiam então tomar o trono, acaba então colocando-os dentro de um cesto e deixando dentro das águas do rio Tibre. Essas lobas os encontra e acaba criando essas crianças. Mais tarde, um casal de pastores dá continuidade à criação deles. Eles, quando jovens, aprontam muito, né? Eram daqueles jovens que gostavam de aprontar um pouquinho, e Remo acaba aprisionado. E o seu irmão, Rômulo, e mais os seus coleguinhas acabam conseguindo tirá-lo da prisão. E, em meio a essa batalha, matam o seu tio, Amulho, e vão restaurar o Numitor, seu avô, como o dono do trono de Alba Longa. Eles fogem e nas imediações de 7 colinas ao redor do rio Tibre, eles então vão construir uma fortificação da qual dizem teve origem a cidade de Roma em 753 a.C. Bom, agora, a explicação dos historiadores sobre as origens de Roma não é tão assim, né, heróica. Ela conta que a Roma foi fundada especialmente pela ocupação e construção nessa mesma região ali do rio Tibre mesmo, de uma fortificação por 2 povos. Esses povos seriam os latinos e os sabinos. Eles é que tomavam a iniciativa e mais tarde os etruscos acabam invadindo a região e absorvendo toda aquela cultura, habitando-se naquela cidade ali. Então, dizem, né, que isso acontece aproximadamente no século VII a.C., e esses povos, então, a partir da fixação desses povos na região, é que se tem a origem histórica da cidade de Roma, de acordo aí com o historiador Rainer Souza. Bom, gente? Muito bem, continuando então, Roma, ela tem 3 períodos aí que a gente pode contar na sua história. O período monárquico, o período republicano e o império. No período monárquico, nós não temos muita informação, não temos muitas fontes históricas que possam nos dar assim diversas informações a respeito desse período. O que nós sabemos é que esse é o período da monarquia, chamado também de monarquia etrusca, porque tinha como base a legislação desse povo chamado etrusco, né, que habitaram na região. O que nós sabemos a respeito da sociedade, já que estava sendo formada nesse período. A sociedade era dividida em 3 grandes grupos e um quarto que seria inicialmente muito pequeno ainda nesse período, que eram os escravos, né?
Os 3 primeiros grupos seriam: o primeiro grupo mais importante, os patrícios, que estão lá no topo da pirâmide, que eram os donos das principais terras, das terras maiores, e esses eram os ricos, os homens ricos mesmo, né? Por isso é que quando a gente brinca, não sei se vocês ainda brincam disso, né? Mas na minha época a gente brincava e falava assim, que a pessoa quando tem recurso, quando tem dinheirinho, a menininha lá, toda chiquezinha, sei que lá, toda cheia da grana, a gente chamava ela de patricinha, né? Vem justamente desse termo chamado patrício, tá legal? Temos os clientes. Os clientes são aqueles que dependiam dos patrícios. Eles tinham a dependência tanto de né, sustento econômico, mas também de proteção dos patrícios, tá legal? Temos os plebeus. Os plebeus, que era a maior parte da população, eles eram livres, porém, eles não tinham direitos políticos. E um pequeno grupo, ainda nessa época da monarquia, eram os escravos, que em Roma eram escravizados por dívidas, como aconteceu também na Grécia. Mais tarde, o escravismo vai se tornar um negócio dentro de Roma, né? E nós vamos ver isso, que será justamente no próximo período, que é o período da República, né? E aí está o período republicano. A sociedade aqui, nesse período, os plebeus, eles começam a ganhar um pouquinho mais de espaço no cenário político através da criação da tribuna da plebe, fruto, né, de muitas lutas, essas lutas que vão ganhando direitos e mais direitos, como a lei Licínia, a lei Canuleia, entre outras, que vão fazendo com que eles ganhem mais direitos dentro da sociedade, tá bom? Nesse período, também vai se consolidar o escravismo, e vai se definir esse perfil aí imperialista da civilização romana, controlada pela elite patrícia, tá legal? Nesse período também, gente, algo muito importante, isso é ressaltado lá no Mega 1, na apostila, lembre-se disso, isso é muito importante mesmo, que o órgão mais importante do período foi o Senado, legal? Esse foi o órgão mais importante aqui nesse período, que cresceu muito no seu poder, foi o Senado. Tinham outros cargos, né, que nós já poderíamos citar para vocês, como os edis, entre outros que nós podemos ali mencionar para vocês também, tá bom? Cônsules, os senadores, e assim vai por diante, tá bom? Certo? Os tribunos da plebe, são vários cargos que vão surgindo durante o período republicano. Bom, continuando aqui, nesse período também aconteceram as guerras púnicas, porque foram 3 guerras, né? 3 períodos, 3 espaços de guerras ali chamadas guerras púnicas. Essas guerras aconteceram entre Roma e a província de Cartago, ou Cartago, como vocês gostariam de falar aí. Nós vemos aqui os territórios cartagineses, no norte da África e boa parte da Península Ibérica, enquanto o território romano se restringia à Península Itálica e às ilhas, né, de Sicília, Córcega e Sardenha, tá bom? Essas guerras púnicas, elas acontecem aqui, né, contra essa cidade-estado fenícia, entre 264 e até 146, tá bom? Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa primeira guerra púnica, que deveu ser uma questão relacionada ao controle da ilha da Sicília, aquela que vai ali na pontinha da bota, né? Os romanos vão vencer e vão passar a receber indenizações e assumir um controle de fato, de vez, né, da ilha da Sicília, Sardenha e também de Córcega. Bom, a Segunda Guerra Púnica foi a maior e a mais conhecida, porque ela vai ser causada por ressentimentos dos romanos devido à expansão cartaginesa, em especial na Península Ibérica. Por exemplo, nós temos aqui o famoso general cartaginês Aníbal Barca, que foi aquele cara que conseguiu montar um grande exército usando também elefantes, e ele vai conseguir cruzar os Alpes, e a intenção dele era atacar Roma vinda do norte, algo que seria inimaginável naquele período, especialmente por causa das fortalezas naturais dos Alpes, e ele consegue fazer isso. Só que, numa estratégia ousada, a cidade de Cartago vai ser atacada por Cipião, né? Um aliado romano, o Cipião africano, que vai derrotar depois, posteriormente, Aníbal na Batalha de Zama, que vocês veem aqui a imagem dela ali, com os famosos elefantes nessa batalha, certo, gente? Roma vai se apossar dos territórios de Cartago na Península Ibérica, e os cartagineses vão ser obrigados
a repassar todas as suas embarcações militares para os romanos devido à Segunda Guerra Púnica. E na Terceira Guerra Púnica, Cartago acabou atacando um aliado de Roma, o rei Massinissa, né? Lá na Numídia Oriental, na África ainda, e os romanos então resolvem responder com um vigoroso ataque sobre a cidade de Cartago, e eles vão sitiá-la, e depois de sitiá-la por aproximadamente 2 anos, vão tomar a cidade e destruí-la. Conta-se, as fontes históricas, que o desejo de Roma é que não sobrasse pedra sobre na cidade de Cartago, né? Para que realmente ela não fosse mais reconstruída, ok? Então aí estão as guerras púnicas. Outra coisa importante a gente lembrar aqui, gente, é sobre a expansão romana. Na expansão romana, após as guerras púnicas, Roma começa a empreender cada vez mais uma política de expansionista. Eles vão chegar, por exemplo, a conquistar a Macedônia em 189, a Síria, a Grécia, Egito, a parte de onde nós encontramos Israel na atualidade, né? Tudo isso aí. O mar Mediterrâneo vai ser posse dos nossos amigos romanos e passou a ser chamado de Mare Nostrum, né? Como eles chamavam em latim, o nosso mar, o mar nosso, ok? Então, ela vai se transformar na maior potência política e militar da antiguidade. Nós veremos aí para vocês aí, aqui, os famosos legionários, que se transformaram em pessoas temidas durante esse momento, né? O famoso filme lá, que vocês já assistiram talvez, Gladiador, que vem aqui um pouquinho das estruturas, das armaduras desses homens que foram chamados de legionários. Tá bom? Olha o tamanho do território romano, chegou no auge praticamente aqui nesse período da expansão romana, chegando até a Ilha da Bretanha, a muralha de Adriano, aqui na metade da Grã-Bretanha, tá bom? Muito bem, gente. Aqui tem algumas consequências da expansão romana, que é importante vocês saberem, muito importante, na verdade, né? Primeiro, eles vão ter um grande acúmulo de dinheiro, vai vir muita riqueza para Roma, devido aos impostos que colocavam sobre os povos conquistados. Tá? Em segundo lugar, vai também aumentar muito o número de escravos. E eu, como disse para vocês anteriormente, passa a ser uma política escravocrata quando eles vão assumindo cada vez mais escravos. E os escravos passam a ser a base de mão de obra romana, né? Aqueles que vão movimentar definitivamente Roma com a sua mão de obra. As pequenas propriedades vão cair em desuso, realmente em ruína, e impossibilitar especialmente de concorrer com os grandes latifundiários que vão crescer demasiadamente, tá bom? Há um êxodo rural tremendo nesse momento aqui, até porque os camponeses não tinham condições de permanecer no campo e acabaram dirigindo-se para a cidade. Aí, lá na cidade, acabaram convivendo em condições realmente miseráveis. E eu coloquei ali para vocês. Devido a isso, também temos uma última consequência. Vários conflitos sociais vão acontecer devido a esse caos urbano e da crise política. Tá bom? Então, essas seriam as consequências da expansão romana. Falaremos agora a respeito dos irmãos Graco. Os irmãos Gracos, eles realizaram reformas muito importantes em Roma. Esses eram tribunos da plebe, que ajudaram muito as condições dos mais pobres. Em especial, nós temos aqui os dois nomes, Tibério e Caio Graco. Tibério, ele vai criar leis, por exemplo, a lei que vai delimitar a extensão das terras da nobreza e vai permitir também a distribuição das terras públicas aos menos favorecidos, o que não era permitido até esse momento. Os únicos que tinham direito às terras públicas eram os patrícios. Agora, esse direito passa a ser também de outros grupos através das ações de Tibério Graco. Ele realiza um processo que nós chamamos de reforma agrária. Ele pega aquelas terras que eram grandes de Roma, né, e acabam então transferindo para as mãos de pessoas menos favorecidas. Devido à grande perseguição que ele acaba sofrendo, acaba realmente assassinado. O Caio Graco, ele mantém as reformas que o seu irmão fez, ele vai continuar esse projeto aí de reforma agrária, porém, também devido a ciúmes, ele vai ser pressionado cada vez mais e pede para o seu escravo o matar. Bom, então, mas mesmo assim, eles vão criar leis importantes que vão ajudar no processo de participação dos mais pobres dentro da sociedade. Uma delas foi a lei frumentária, que reduziu o valor da revenda do trigo para pessoas mais pobres, certo? Dando acesso ao alimento principal da população, que era o pão. Tá legal?
Muito bem, gente. Continuando, então, uma transição para o Império, nós vamos falar sobre os triunviratos. Nós temos o primeiro triunvirato, formado por Pompeu, Crasso e Júlio César. Eles são nomeados cônsules, juntamente com Júlio César, Pompeu e Crasso. Pompeu vai ficar responsável pela parte de Roma e o Ocidente ali, enquanto Crasso pelo Oriente e Júlio César pela Gália, região central da Europa. E após a morte de Crasso, numa campanha militar, né, o Pompeu tentou dar um golpe de Estado com o apoio do Senado, tá certo? Só que o Júlio César, ele que estava numa campanha vitoriosa contra os gauleuses, vai se dirigir para Roma e vai acabar vencendo Pompeu na Farsália, se transformando, de certa forma, no grande Júlio César, como se fosse um imperador já romano, né? Júlio César, está aí algumas imagens dele para vocês. Ele vai assumir o poder como um ditador e por um ano, né? Por 10 anos e depois por toda a vida. Ele por um ano, por 10 anos depois, por toda a vida, seria a ideia dele. E a vida dele, né, foi realmente tirada das suas mãos através de um ato de traição. Dessa charge mostra aqui justamente isso. Ele vai ser importante no sentido de conceder cidadania aos aliados romanos, que estavam povos conquistados, tá bom? Também realiza reformas no calendário, por isso nós temos também um calendário que até hoje é seguido e justamente vindo dos romanos, e vai limitar os poderes dos governos das províncias, tá bom? Em virtude dessa conspiração aí, César vai ser assassinado, com aquela famosa também história de que um dos seus colegas que estava ali, senadores, no Senado, acabam apoiando pelas costas, e quando ele olha para trás, vê um dos seus amigos íntimos como Bruto, né, o Brutus, o nome dele, e ele usa aquela famosa frase, até tu, Brutus, que, né, indica depois aqueles que estão, pessoas próprias, próximas a você, que acabam o traindo, tá bom? Muito bem, continuando aí, gente. Segundo o triunvirato, nós vamos ter aqui a formação dele pelos generais, muitos generais aí do Júlio César, o Lépido, Marco Antônio e Otávio, principalmente o Marco Antônio, uns grandes aliados de Júlio César. O Lépido foi mandado para a África, Marco Antônio para o Egito, né? E o Otávio empreendeu uma disputa pelo poder, destituindo Lépido, e vai até o fim para enfrentar Marco Antônio, que foi derrotado na Batalha de Actium. Segundo diz lá a história, muitas vezes lembra-se disso, talvez Marco Antônio, apaixonado por Calígula, que também foi mulher de Júlio César, né? Não dizer mulher, mas amante de Júlio César ali, eles acabam então cometendo também o suicídio juntos, né? Marco Antônio e Calígula, certo? Então, em 27 daí antes de Cristo, o Senado vai conceder a Otávio, esse camarada que está aqui, aí pertinho de mim aí, né? Na verdade eu estou em cima dele aí, Otávio, o título de Augustus, significa divino, tá bom? Acabou a República, agora começa o Império em Roma. E o Império Romano é dividido em Alto e Baixo Império, tá bom? Esse é o período de maior expansão e brilho da civilização romana. Esse é um grande período para eles, aonde os imperadores vão ter poderes absolutos. Legal? Eles vão ser governados então por esses imperadores. Foram muitos imperadores. Nós não vamos passar aqui imperador por imperador, porque fica realmente muito complicado para nós. Nós não temos nem tempo para fazer isso. Mas vou passar para vocês agora nesses próximos slides as principais características dos dois períodos, do Alto e do Baixo Império. No Alto Império, tivemos com Otávio a criação da Pax Romana e também da política do pão e circo, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Há uma centralização maior do poder, o sistema censitário de renda, dando maiores poderes para aquelas pessoas que tinham mais renda. Foi o período de máxima extensão territorial, foi no Alto Império. Foi nesse período que nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? No ano zero, né, seria ainda com Otávio como o seu imperador. Nós, como principais imperadores, nós tivemos Tibério, temos Galígula, Nero, Tito, Marco Aurélio, entre outros, Marcos Aurélio, que é o do gladiador lá, bom? E nesse período foi muito conhecido pela perseguição aos cristãos, especialmente por Nero e Domiciano, bom? Durante o Baixo Império, há uma crise do escravismo e, com isso, também uma crise da mão de obra romana, por causa que não estavam mais conquistando, então faltou mão de obra, que seriam esses escravos. E, com isso, há um colapso econômico e político dentro de Roma. Os principais imperadores foram Diocleciano, Constantino e Teodósio.
É nesse período que acontecerá a divisão do Império entre Ocidente e Oriente, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Há também a difusão e oficialização do cristianismo, com Teodósio, a gente vai falar daqui a pouquinho, o Edito de Tessalônica, e as invasões bárbaras também. Então, esses seriam as principais características. Agora, alguns assuntos que eu quero destacar com vocês. Primeiro, a política do pão e circo. O que foi essa política? Otávio ele adotou essa política para poder ganhar popularidade. Ele distribuía trigo para a população e organizava espetáculos, né, públicos de circo nos anfiteatros que foram criados pelos romanos, entre outros lugares. O famoso Coliseu foi algo também criado onde haviam esses espetáculos. É aí que surge a figura do gladiador, né, pessoas que vão lutar até a morte dentro dessas arenas. Então, essa política simplesmente fazia o quê? Fazia com que as pessoas esquecessem dos seus problemas. Com a barriga, vamos dizer assim, cheia, e se divertindo, eles esqueciam dos outros problemas e permitiam que somente a nobreza acumulasse poder e passasse a controlar todas as atividades. Bom, gente, temos a Pax Romana também, outra coisa importante de se falar, que é uma expressão lá no latim que significa paz romana. É um longo período de relativa paz que foi gerada pelo autoritarismo e pela força. É uma paz forçada, tá certo? Todos os povos eles eram forçados a experimentar essa paz. E se qualquer revolta acontecesse, lá vinham os romanos com suas legiões para tentar evitar que revoltas maiores acontecessem. E assim estabelecesse a paz, né? Então, veja só que é interessante aqui esse temor aí, essa forma de paz aí, tá bom, gente? Olhando da divisão do Império também é importante se falar, o Constantino, ele vai se converter ao cristianismo e vai reestabelecer a unidade imperial. E ele vai instituir o Edito de Milão, na qual ele vai reconhecer a religião cristã. E depois que vai ser transformada na religião oficial do Estado pelo Teodósio, né? O imperador Teodósio vai, mais tarde, então, oficializar ela como religião oficial do Estado no Edito de Tessalônica. Teodósio também ele dividiu o reino em duas partes, o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Porém, nesse período, ainda no século IV, as primeiras invasões bárbaras começam a acontecer em busca de terras férteis, fragmentando ainda mais o decaído Império Romano, que vai ser subjugado em 476 depois de Cristo, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da civilização bizantina no Oriente aí, cuja capital era Constantinopla, extremamente bem localizada, né, estrategicamente ótimo lugar ali para ficar, né? Era o lugar de passagem das caravanas que vinham do Oriente para o Ocidente, tanto por terra como também por mar. Então, a localização geográfica de Constantinopla permitiu que ela fosse um importante centro comercial da época. Na economia, certamente divulgaram muito através do comércio, mas também da agricultura. Então, havia uma intensa atividade comercial justamente por causa dessa localização que nós falamos, e o Estado é que controlava toda a economia, tá bom? Algumas características importantes que a gente tem que pensar aqui, gente, o governo justiniano. O governo Justiniano foi o principal imperador bizantino. Os imperadores bizantinos eram chamados de basileus. E os líderes das igrejas eram chamados de patriarcas, diferente do Ocidente. No Ocidente, os líderes da igreja eram chamados de papas, enquanto os imperadores eram chamados de césares, né? Aqui não, eram chamados de basileus. E o principal deles foi Justiniano. Justiniano, ele criou o cesaropapismo, onde a igreja ela vai ficar subordinada ao Estado. Isso é importante saber. Deixei em negrito por causa disso, tá bom? Foi nesse momento também que surgiram algumas heresias, como a heresia do monofisismo, que não acreditava que Cristo possuía mais de uma natureza, a natureza divina e a natureza humana. Também a iconoclastia acontece nesse momento, que é uma crítica muito grande dos orientais, especialmente dos povos bizantinos ali, à utilização das imagens sacras. Eles até hoje, as igrejas católicas ortodoxas, elas não aceitam a reprodução em esculturas, apenas através de pinturas, tá bom? Então aconteceu isso aqui também nesse momento. Outra coisa importante de se lembrar é o cisma do Oriente, que acontece em 1054 com a divisão da cristandade entre essas duas igrejas, a Igreja Cristã Ortodoxa Grega e a Igreja Católica Apostólica Romana, certo?
Bom, gente, para terminar, eu deixo aqui para vocês o legado romano. Latim, ou desculpa, a arquitetura em primeiro lugar, né? Cimentos e tijolos foi o primeiro povo a utilizar isso, gente. Eles vão construir aquedutos, termas, que seriam aqui chamados de banhos públicos, anfiteatros, estradas, sistemas de esgoto, entre muitas coisas. Então, tudo isso foi trazido para nós depois, mais à frente, tá bom? Talvez o maior legado romano está aqui, ó, o direito. Porque o direito romano ele vai servir de base para todas as outras legislações, posteriormente, né? E ainda a gente vai, e ainda influencia até hoje nos códigos penais da atualidade. Bom, o latim é a base de idiomas ocidentais, inclusive do nosso português, e o cristianismo que se transformou uma das mais influentes religiões do mundo. Tá bom? Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa, por favor, me dá um toque. Gente, boa semana de estudos para vocês. Um grande abraço.